Meus irmãos, durante todo o mês de outubro, a nossa igreja tem sido edificada através de algumas exposições, de maneira sequencial, embasadas na epístola de Paulo a Tito. E hoje, terceiro domingo, dando sequência nessa exposição na carta de Tito, nós vamos nos debruçar e meditar um pouco sobre os primeiros versículos do capítulo 2. Contudo, antes de nós fazermos a leitura do nosso texto de hoje, apenas para nos situarmos e relembrarmos um pouco, aquilo que foi exposto anteriormente, é interessante nós relembrarmos que a carta que Paulo escreve a Tito, ela traz uma série de instruções, que o próprio apóstolo Paulo encaminha para Tito, aquele jovem pastor, e aquele jovem pastor, Tito, ele recebe uma incumbência de organizar, de certa forma, algumas igrejas na região de Creta. E nos domingos anteriores, o reverendo Renato, ele nos instruiu, expondo justamente sobre o primeiro capítulo, mostrando que o apóstolo Paulo, ele forneceu ali algumas orientações relacionadas à vida da congregação, à vida da igreja, a igreja como comunidade. E ali ele iniciou falando da necessidade, da importância de que Tito levantasse presbíteros para assumir a liderança daquelas igrejas e assim caminhar mais um passo relacionado à organização daquelas igrejas na ilha de Creta. Posteriormente, Paulo orientou Tito sobre a necessidade de que através desses presbíteros que seriam levantados, que a voz de algumas pessoas fosse silenciadas, que algumas pessoas fossem realmente caladas. E essas pessoas, elas estavam ali naquela região, propagando falsas doutrinas e ainda vivendo de uma maneira completamente errada em relação àquilo que pregavam. E essa prática pecaminosa daqueles falsos mestres estava contaminando as igrejas daquela região e trazendo sérios prejuízos. Então vamos à leitura do nosso texto. Eu convido você que abra na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos 10 primeiros versículos do capítulo 2 de Tito. Tito, capítulo 2, versículos 1 a 10. Leiamos com fé a palavra do nosso Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar novamente? Pai Santo, a Tua palavra foi lida, e neste momento, Pai, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que possamos ser completamente impactados, que possamos aprender mais e que a palavra do Senhor venha frutificar em nossos corações, para que possamos agir conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, agora há pouco nós dizíamos que no capítulo 1 da carta de Paulo a Tito, Paulo orientava Tito em alguns aspectos relacionados à congregação, à vida da igreja, à organização daquela igreja, à forma daquela comunidade proceder. Contudo, a partir do capítulo 2, a partir do trecho que nós acabamos de ler, é interessante nós percebermos que Paulo começa a mudar um pouco o enfoque que ele vinha dando. Ao invés de Paulo falar especificamente sobre a igreja, sobre a congregação, sobre a coletividade daqueles crentes, Paulo começa a falar agora de uma maneira mais específica, individualmente, a alguns irmãos. Ele fala de maneira relacionada à vida individual, ao proceder individual de algumas classes de pessoas, de algumas partes de uma mesma família. Ele começa a trabalhar a vida familiar de cada indivíduo. E é interessante nós percebermos que, da mesma forma como a igreja precisa ter uma organização, ter uma liderança, ter ali a sua forma de trabalhar, de existir, a família também precisa. A família carece de uma liderança, ela carece de regras, ela carece de uma divisão de papéis que é estabelecido pela própria palavra. Se nós olharmos atentamente os versículos 4 e 5 do capítulo 2 de Tito, que nós acabamos de ler, nós vamos perceber claramente essa ênfase que é colocada na família. À medida que ali nesses versículos é feita uma orientação específica às mulheres mais velhas, para que essas mulheres mais experientes, mais velhas, orientassem através do seu próprio exemplo, ensinassem através do seu exemplo, para que as mulheres mais jovens pudessem amar os seus maridos, amar os seus filhos e assim por diante. Nesse aspecto, meus irmãos, essa noite nós refletiremos sobre o tema famílias que vivem a sã doutrina. Famílias que vivem a sã doutrina. Voltando lá ao início do nosso texto, já no versículo 1, é interessante nós observarmos que nas primeiras palavras, Paulo estabelece um contraste em relação àquilo que havia sido dito. Paulo inicia o capítulo 2 dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se nós lembrarmos o trecho anterior do capítulo 1, que foi exposto pelo reverendo Renato no domingo passado, há 7 dias atrás, nós podemos ver Paulo falando muito a respeito de falsos mestres, a respeito de pessoas insubordinadas, e menciona inclusive os pauradores frívolos, os enganadores, os mentirosos, os hipócritas. E é interessante nós vermos que já no primeiro versículo do capítulo 2, Paulo impõe esse contraste e dizendo: olha, você é diferente, Tito, tu, porém, não vai fazer igual eles, você vai viver de maneira contrastante com esse comportamento exercido por esses falsos mestres. Paulo delimita ali uma separação entre a conduta que deveria ser adotada por Tito e a conduta que ele vinha condenando na passagem anterior. E esse mesmo contraste que a gente observa já no início aqui do capítulo 2, a gente pode observar ao olharmos para o versículo 11 do capítulo anterior, do capítulo 1. Lá no versículo 11 do capítulo 1, Paulo menciona especificamente que é preciso fazer calar aqueles falsos mestres, que a boca daqueles falsos mestres precisava ser calada. E aqui no versículo 1 do capítulo 2, Paulo já falando especificamente a Tito, Paulo não fala que Tito se cale, muito pelo contrário, Paulo fala: tu, porém, fala, já fazendo esse contraste sobre a necessidade de serem calados os falsos mestres e a necessidade de que Tito deve falar e falar a sã doutrina. Tito, portanto, ali está recebendo uma responsabilidade de ser o mensageiro, de entregar àquele povo de Creta as diretrizes que Paulo havia o encaminhado. E dessa forma, a vida de Tito, o ensino de Tito, ele deveria sempre estar nesse contraste, esse contraste severo com aquelas pessoas ali que vinham causando danos enormes na
região de Creta. Alguns estudiosos da questão da linguagem original da Bíblia mencionam ainda que esse verbo falar, mencionado aqui por Paulo, ele é utilizado aqui no mesmo contexto que conversar. Isso demonstraria para nós que não seriam falar apenas em uma pregação, em uma prédica, em uma exposição, mas no próprio conversar cotidiano. Isso nos dá a orientação de que a orientação de Paulo a Tito era para que Tito falasse no seu cotidiano, que as suas atitudes, que as suas conversas informais também demonstrasse a sã doutrina e que assim ele caminhasse de acordo com aquilo que ele pregava, de acordo com a sã doutrina. A partir do versículo 2, meus irmãos, o texto bíblico vai nos trazer alguns mandamentos relativos de maneira bem específica à conduta de 5 classes de indivíduos, de 5 grupos. E Paulo vai citar expressamente os anciãos, os homens mais velhos, as anciãs, as mulheres mais velhas, as jovens casadas, os jovens como um todo, os moços, e os servos. E nós vamos trabalhar um pouco em relação a esses 5 grupos de pessoas. Inicialmente em relação aos homens idosos, no versículo 2. E é interessante nós observarmos que os homens, e aqui existe alguma divergência sobre o que seria esse homem idoso, esse ancião, que idade seria esse homem idoso, não há um consenso nesse aspecto, mas é interessante nós observarmos que esses homens idosos, eles são citados em primeiro lugar por Paulo, não por acaso, mas porque os homens precisam ser os pioneiros a aplicar a sã doutrina. Eles precisam ser aqueles que vão puxar a fila, que vão conduzir a igreja, que vão conduzir as suas famílias, e Paulo vem afirmar que esses homens devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto a ser temperantes, nós podemos entender inclusive como ter domínio próprio. Tal afirmação se dá de maneira muito específica em relação ao uso, a moderação no uso do vinho. O vinho era a bebida que era mais consumida naquela época, e obviamente alguns homens acabavam por cair nesse consumo de vinho. E ali Paulo vem enfatizar que aqueles homens idosos, experientes, eles deveriam ser literalmente sóbrios. Eles devem fazer essa contraposição com aqueles ali que de alguma maneira são indulgentes em relação ao vinho. E é importante nós mencionarmos aqui, meus irmãos, que uma pessoa temperante, que uma pessoa sóbria, é uma pessoa que tem domínio sobre si, é uma pessoa que vai ter domínio sobre os seus apetites, ela vai ter domínio não apenas em relação ao vinho, mas também em relação a qualquer gosto, em relação a qualquer preferência, em relação a qualquer vontade que ela venha sentir. Quando nós olhamos para o comportamento de alguns indivíduos, nós podemos ver que a falta de disciplina, a falta de controle, a falta de limites, ela, em qualquer área da vida, ela vai causar sérios problemas, não apenas em relação ao vinho, mas em qualquer área. Nesse sentido, o William Barclay, ele afirma de uma maneira muito sábia que os prazeres desenfreados, eles custam muito mais do que eles valem. A entrega a um prazer, um descontrole relacionado a um prazer, qualquer ele que seja, vai ter um custo muito maior do que eles realmente valem. Vai ser muito mais caro do que deve ser pago. Da mesma forma, quando nós falamos aqui dos homens idosos, Paulo menciona que eles devem ser respeitáveis. Um homem respeitável é aquele homem que tem uma reputação aprovada, é aquele homem que tem uma vida ilibada, que tem um caráter impoluto, um caráter puro, que mantém um bom testemunho dos de fora. É aquela pessoa que não tem nenhuma brecha no seu escudo da fé.
É aquela pessoa que, em hipótese alguma, você consegue imaginar ela ser acusada de um escândalo. Essa é uma pessoa respeitável. E quando nós falamos dessa respeitabilidade, desse homem idoso respeitável, esse homem respeitável, ele pode ser ainda entendido como aquele indivíduo que tem um comportamento solene, um comportamento marcado pela austeridade, pela seriedade. Só que aqui, meus irmãos, nós não podemos nos deixar levar e entender que esse homem respeitável é aquele homem que nunca dá um sorriso, é aquele homem mal-humorado, de maneira alguma. O homem respeitável é aquele indivíduo que sabe que precisa viver à luz da eternidade, que o que ele está fazendo aqui é plenamente passageiro. Nós não podemos olhar esse homem respeitável como uma pessoa carrancuda, mal-humorada, de maneira nenhuma. O homem deve ainda ser sensato. O nosso texto ainda fala que esses homens devem ser sensatos. E o homem sensato é aquele que tem equilíbrio nas suas atitudes. É aquela pessoa que tem a capacidade de medir as suas palavras, de medir os seus gestos, de medir as suas ações e principalmente as suas reações. Esse é o homem sensato. O homem, ele precisa viver assim, viver sob controle, saber governar cada instinto que ele tem, saber governar e dominar cada paixão. E por fim, Paulo menciona que esse homem idoso, experiente, ele deve ser sadio na fé, no amor e na constância. Nós podemos entender aqui essa saúde, meus irmãos, esse ser sadio, como um sinônimo de maturidade espiritual. Em vários momentos do Novo Testamento, nós podemos observar a fé, o amor e a paciência, né? Essa trilogia, digamos assim, de virtudes, sendo associados justamente à maturidade cristã, a forma como nós abraçamos a nossa teologia. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os nossos irmãos e também a forma como nós lidamos com as pressões que a vida nos coloca. E nesse aspecto dessa trilogia de fé, de amor e de paciência, né, de constância, é interessante o que diz William Hendrickson, que ele vem falar que a nossa relação, da nossa saúde com a fé é demonstrada na forma como nós nos relacionamos com Deus, principalmente na confiança que nós mantemos na palavra e no próprio Deus. A nossa saúde em relação ao amor se dá na forma como nós nos relacionamos, a nossa atitude com o nosso próximo. E a nossa saúde relacionada à nossa paciência se dá na forma como nós enfrentamos as provações mais amargas. Ali sim a nossa fé deve ser demonstrada. A partir do versículo 3, Paulo encerra a fala em relação aos homens e passa a falar em relação às mulheres idosas, às mulheres mais experientes. E é interessante nós vermos que o versículo 3, Paulo inicia dizendo: quanto às mulheres idosas, semelhantemente. Essa palavra, semelhantemente, ela vem para acentuar que aquelas virtudes que foram elencadas no versículo anterior em relação aos homens, também devem ser observadas pelas mulheres. As mulheres também devem ser temperantes, respeitáveis, sensatas, sadias na fé. Só que aqui Paulo faz um acréscimo e ele destaca duas coisas muito importantes que também devem caracterizar as irmãs, as mulheres. Em primeiro lugar, Paulo menciona que essas mulheres devem ser cuidadosas quanto à maneira de viver. Repare no versículo 3 que ele diz que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras e não escravizadas a muito vinho. Nós temos aqui um aspecto positivo, né, do que as mulheres devem ser, e Paulo menciona que elas devem ter um procedimento irretocável, um procedimento exemplar. E essas mulheres, além de ter esse comportamento exemplar e irretocável, elas são exortadas a evitar dois sérios pecados.
O primeiro deles, a maledicência. As mulheres idosas, elas não devem, em hipótese alguma, se ocupar falando mal pelas costas, levando e trazendo fuxicos, digamos assim, mexericos. Isso não é um papel de uma mulher cristã. As mulheres, elas não podem perder o seu tempo com boatos, com fofocas. Meus irmãos, não existe nada mais pernicioso, nada mais perigoso para uma igreja do que o que pode ser causado através do pecado da língua. E a gente pode olhar isso em várias passagens das Escrituras. Tiago menciona que a língua é fogo e veneno, que a língua fere, destrói e mata. Salomão, em Provérbios, também mencionam que a morte e a vida estão no poder da língua. Nós podemos matar ou podemos dar vida a um relacionamento pela simples forma como nós nos comunicamos, pelo simples fato de como nós falamos. Então, há uma necessidade urgente de sabermos sempre dominar a nossa língua e não deixarmos cair em nenhum tipo de maledicência. E o segundo pecado que Paulo exorta aqui que as irmãs devem evitar é a embriaguez. A embriaguez, meus irmãos, é um vício degradante para qualquer pessoa, para absolutamente qualquer pessoa. Mas se nós olharmos para as mulheres, e essas mulheres que Paulo fala que devem ser exemplos de conduta, que devem ter um comportamento exemplar, certamente o escândalo será maior. Então as mulheres precisam estar atentas para evitar esses dois pecados mencionados por Paulo. E ele continua dizendo, e nós podemos ver isso, que as mulheres idosas, essas mulheres mais experientes, elas devem ainda se comportar de forma que o seu exemplo piedoso seja apto para que elas se tornem mestras das mais jovens. Elas, mulheres, através do seu exemplo, através do seu proceder, da forma que elas venham a caminhar, o exemplo delas vai torná-las legítimas mestras do bem, mestras excelentes na arte de fazer o bem. O propósito desse correto caminhar das mulheres, da forma como as mulheres devem proceder, deve ser também o ensino das mais jovens através do exemplo. E aí, nesse aspecto, Paulo vai continuar a partir do versículo 4, dizendo que as mulheres mais velhas ensinarão as mais jovens a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem sensatas, serem autocontroladas, a serem honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas aos seus próprios maridos. E quando nós mencionamos essa questão de ensinar, não se trata aqui de um ensino formal. As mulheres experientes não terão um curso onde as mais jovens se matricularão e participarão. Não há nada de errado nisso, se houver. Mas o que nós temos aqui é uma situação de ensinar através do exemplo, é ensinar através do conselho, do encorajamento, do próprio proceder. E aí, quando nós falamos de ensinar pelo exemplo, por uma consequência até mesmo lógica, se a mulher vai ensinar, se a mulher mais velha vai ensinar a mais jovem a fazer tudo isso, pressupõe-se que ela também deve fazer tudo isso. Não há como dar exemplo daquilo que não se faz. É possível nós percebermos aqui, meus irmãos, Paulo reconhecendo a importância desse caminhar feminino, ao ponto de praticamente dizer a Tito: olha, Tito, não existe ninguém melhor para ensinar uma mulher mais nova do que uma mulher mais velha. O exemplo dessas mulheres vai exercer um impacto positivo fantástico sobre essas mulheres, talvez até mesmo mais do que aquilo que você possa ensinar. E é interessante nós observarmos a ênfase que Paulo dá ao amor. A jovem cristã, ela precisa ser orientada a amar ao seu esposo, a amar os seus filhos. Não foi justamente o amor que salvou essa jovem? Não foi justamente o amor que veio do céu, que foi derramado, que esse amor que ali está no seu coração, que deve fluir para os demais, para todos aqueles que a rodeiam? E nada mais justo que a mulher, no momento
exercer esse amor primeiramente em relação ao seu marido e aos seus filhos, aqueles que estão ali em um lugar de proeminência na vida dela. Além do mais, nós podemos notar Paulo mencionar a virtude cristã do domínio próprio, de ser sensata. E essa sensatez, esse domínio próprio, ele não vai ser exigido apenas dos presbíteros ou dos homens mais velhos, mas também das mulheres. Esse é um requisito imprescindível para toda esposa, para toda mãe cristã, esse domínio próprio. As mulheres mais jovens também, elas devem evitar toda imoralidade de pensamento, toda imoralidade de palavra ou de ação. E as mulheres mais jovens, elas devem se concentrar a sua atenção na sua própria família. Por isso, nós podemos afirmar que essas mulheres, elas precisam não apenas ser castas, ser puras, mas também serem domésticas. E o que Paulo está combatendo aqui, meus irmãos, não é o fato da mulher ter a sua vida profissional, da mulher buscar o estudo, buscar o seu lugar no mercado de trabalho, não hipótese alguma. Mas o que Paulo combate aqui era o estilo de vida que algumas mulheres vinham adotando naquele tempo. Um estilo de vida de ociosidade, de mulheres que ficavam perambulando de casa em casa e negligenciavam a sua própria casa. Talvez isso ainda aconteça nos nossos dias em algumas realidades. Não é legítimo nós pegarmos esse versículo, pegarmos esse trecho, para estabelecer aqui uma condição de que a mulher deve permanecer em casa, seguir aquele estereótipo para todas as mulheres, que elas não podem ter uma atividade profissional, de maneira nenhuma. Mas o que Paulo está mencionando é que no momento em que a mulher aceita a vocação do casamento, aceita ser parte de uma família, ser uma esposa, ela também aceita que ela precisa priorizar o seu marido, priorizar os seus filhos, exercer o amor para com eles e não negligenciá-los. Paulo não está se opondo que a mulher trabalhe, de hipótese alguma, mas ao fato de que a mulher fique ociosa, negligenciando a sua própria casa. E por fim, em relação às mulheres mais jovens, Paulo menciona que essas mulheres devem ser sujeitas ao próprio marido, devem se submeter aos seus maridos. E hoje, nos tempos que nós vivemos, em pleno 2022, a submissão, ela foi completamente distorcida, ela foi completamente desgastada no senso comum. Hoje nós vemos muitos maridos que se utilizam dessa ordem paulina, essa ordem de Paulo, para oprimir as suas esposas, para maltratar as suas esposas, para não exercer o amor que deve ser exercido. A submissão da mulher não é para isso, meus irmãos. E da mesma forma, quando se fala em submissão, muitas mulheres sentem uma verdadeira urticária, ficam completamente descontroladas e acham isso um absurdo. Mas, meus irmãos, a sujeição bíblica da mulher ao seu marido não se trata de inferioridade em hipótese alguma. Não se trata de colocar a mulher em uma posição abaixo do homem, que a mulher está ali para se sujeitar de qualquer forma. Isso é um engano. O marido sábio é aquele marido que permite que a esposa administre o lar, pois esse é o ministério dela. Essa é a função que a própria Escritura dá. E apesar da esposa ser a dona da casa, o marido é o líder do lar. E aí, meus irmãos, a esposa deve ser obediente. E não precisa nós nos espantarmos com isso, de que a esposa deve ser obediente. Porque no lar onde existir o amor, no lar onde existir a submissão à palavra de Deus em primeiro lugar, certamente essa obediência não vai ser dolorosa. Essa obediência será prazerosa. O projeto de Deus no casamento não é uma dominação de alguém superior a alguém inferior, de maneira nenhuma. O projeto de Deus no casamento envolve igualdade com complementaridade. Homem e mulher se complementam e exercem o seu papel sempre submissos à vontade do nosso Deus. Quando nós passamos para o versículo 6, nós podemos ver agora orientações relacionadas aos moços.
aos mais jovens, àqueles inexperientes, né, que estão ali iniciando a sua caminhada de vida. E é interessante nós observarmos que o versículo 6, enquanto nos anteriores, né, as mulheres e os homens, tanto jovens como mais idosos, são várias situações, devem ser isso, isso, isso. Quando a gente chega nos jovens, dá até uma impressão de que é pouco, é apenas uma admoestação. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-o para que em todas as coisas sejam criteriosos. Mas aqui, meus irmãos, por mais que pareça ser pouco, esse criterioso é em tudo. Isso é muita coisa, não é pouco. Sejam criteriosos em tudo. E aí, uma coisa que eu tenho observado é que muitas vezes os mais velhos tendem a entender a juventude como um sinônimo de imaturidade. E a juventude por si só não é um sinônimo de imaturidade. A juventude não é um salvo-conduto para que o jovem possa praticar atitudes incorretas. O padrão que Deus exige do jovem, o padrão de conduta exigido do jovem, ele não é inferior ao padrão de conduta que é exigido dos mais velhos. Os jovens, eles não estão isentos da responsabilidade de viver de maneira cuidadosa em todas as áreas da vida deles. O jovem precisa ser criterioso em absolutamente tudo. E quando Paulo menciona que esses jovens devem ser criteriosos, esses jovens, eles precisam exercer uma autodisciplina, um autodomínio, um autocontrole sobre a sua vida. Eles precisam exercer o controle do seu temperamento, o controle da sua língua, da sua ambição, da sua avareza. Eles precisam especialmente, e aí todos aqui foram jovens sabem disso, eles precisam exercer o controle dos seus apetites carnais, inclusive das suas compulsões sexuais. O jovem cristão, meus irmãos, eles precisam permanecer dentro de um padrão que é imutável. O padrão de Deus, ele não muda. E esse padrão para o jovem é um padrão de castidade antes do casamento. E ele é um padrão de fidelidade após o casamento. E o jovem precisa estar muito criterioso em relação a isso. É muito comum, quando nós falamos de jovens, nós lembrarmos de dois personagens bíblicos muito específicos, que é José e Daniel. José do Egito, ele se manteve puro, mesmo quando a mulher de Potifar o abordou, e o abordou de maneira exagerada, digamos assim, e ele se manteve puro. José preferiu ser preso em uma masmorra, mas manter a sua consciência livre, do que viver em liberdade, mas prisioneiro do pecado. Da mesma forma, como nós olhamos para o profeta Daniel, a gente vê na sua história que ele resolveu se manter firme no seu coração, no seu propósito de não se contaminar, mesmo ainda quando ele era um adolescente. E esses dois, meus irmãos, tanto José quanto Daniel, eles só puderam liderar o povo de maneira eficaz no futuro, porque lá atrás eles souberam dominar a si mesmos, dominar os seus instintos, se manter criteriosos no seu proceder. E aí, o apóstolo Paulo, depois de falar em relação aos homens mais velhos, de falar em relação às mulheres mais velhas, às mulheres recém-casadas e aos jovens, o apóstolo Paulo, ele passa a falar nos versículos 7 e 8, em relação direta com Tito. Ele passa a falar especificamente, diretamente com Tito. Alguns estudiosos, eles afirmam que Tito, embora não fosse tão jovem como era Timóteo, né? Timóteo é sempre relacionado com essa juventude, embora ele não fosse tão jovem como Timóteo, Tito também era um jovem pastor. E a melhor maneira que um pastor pode pregar é através da sua vida. Nós vimos há pouco tempo, no domingo passado, falsos mestres que diziam e não faziam. E nós sabemos que os mestres de verdade, que os pastores de verdade, eles precisam dizer e fazer. Se alguém diz e não faz, ele é um hipócrita, ele é condenável. Nós sabemos que Paulo,
ao escrever a Timóteo, Paulo deu ordens para que Timóteo se demonstrasse, se tornasse padrão dos fiéis. E agora, quando nós vemos a carta para Tito, Paulo ordena que Tito seja padrão para os crentes na prática de boas obras. Nós, enquanto crentes, nós precisamos de líderes que preguem aos nossos ouvidos, mas que também preguem aos nossos olhos. Nós precisamos de líderes que falem a sã doutrina e que demonstrem essa verdade que pregam, através do seu modo de viver. O ensino e o exemplo, o verbal e o visual, são uma combinação poderosa, que exerce ali uma importância muito grande. E nós, meus irmãos, enquanto líderes, presbíteros, diáconos, professores, a diretoria de sociedade interna, que exercemos um papel perante a igreja de liderança, da mesma forma como dito a Tito, nós também precisamos ser padrão. Nós também precisamos demonstrar essa sã doutrina de uma forma verdadeira. E nós vamos demonstrar essa sã doutrina de maneira verdadeira através do nosso modo de viver. E é nesse aspecto que o líder, ele precisa ser um padrão nas boas obras, como também no ensino da palavra. E o apóstolo Paulo vem dizer que o ensino deve ser íntegro, incorruptível, puro no seu conteúdo, sério no seu método, de uma forma que qualquer tipo de expressão utilizada, seja um sermão, seja uma aula, seja uma lição, um aconselhamento, ou até mesmo uma conversa cotidiana, ela precisa ser sadia, ela precisa ser acima de qualquer censura, ela precisa ser irrepreensível. Para finalizarmos o nosso texto, meus irmãos, no versículo 9 e 10, nós vimos Paulo falar em relação aos escravos, ou em relação aos servos. Porém, é importante nós entendermos, você pode até estar estranhando assim, mas você falou que ia mencionar que eram grupos da família, e agora está falando dos escravos. Primeiramente, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele não fazia nenhum tipo de ato de concordância com a escravidão. Isso não há nenhum registro nesse sentido. Porém, o que Paulo menciona é, olha, se tem escravo, que os escravos se portem dessa forma. E é interessante até mesmo uma frase de William Hendriksen, que ele menciona de que se o povo daquela época, se os senhores e também os escravos tivessem dado ouvidos ao que Paulo dizia, certamente a escravidão teria acabado de outra forma, sem tanto derramamento de sangue. Paulo não concordava com a escravidão, não era isso, mas ele mencionava que, havendo escravos, eles também haveriam a forma de se portar. E em muitas passagens da Bíblia, nós podemos ver na Escritura, os patrões, os senhores, sendo orientados a tratar com dignidade os seus empregados, e muitas vezes como membros da própria família. Nós podemos ver isso em alguns momentos. E quando nós olhamos aqui para a questão dos servos, dos escravos, nos versículos 9 e 10, nós podemos ver Paulo trazendo algumas orientações que podem ser agrupadas em duas virtudes que devem ser buscadas e dois pecados que precisam ser evitados sobre qualquer ordem. Primeiramente, as virtudes. Quais são as virtudes que os servos devem cultivar? E aqui nós podemos inclusive trazer isso para o nosso tempo, e embora nós não vivamos em um período em que há, pelo menos não às claras, a escravidão no nosso contexto, esses princípios servem para todos os empregados, para a relação patrão e empregado. E o primeiro princípio, a primeira virtude, é a obediência. No versículo 9, Paulo diz, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Meus irmãos, a obediência deveria ser em tudo, em absolutamente tudo, porém, em tudo que fosse lícito, em tudo que fosse correto. E essa submissão, essa obediência, ela deveria ter como objetivo a satisfação do Senhor, a alegria do patrão, a satisfação daqueles que estavam nessa posição.
E a segunda virtude que a gente pode observar em relação aos servos é a fidelidade. O versículo 10 menciona: pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Os servos, eles deveriam dar prova da sua honestidade. O servo, o empregado, ele não pode servir, trabalhar bem, apenas quando tem alguém vigiando, ou então apenas por medo de ser castigado, ou de perder o seu emprego, ou de receber algum tipo de punição ou de repreensão. O servo precisa demonstrar a sua honestidade a todo momento. E quando nós damos seguimentos e olhamos os pecados que deveriam ser evitados, os servos crentes precisariam estar atentos para não cometerem esses dois pecados em relação aos seus senhores. Que pecados são esses? O primeiro deles, a rebeldia. O versículo 9 menciona: não sejam respondões. Uma coisa é servir de coração, a outra coisa é servir com má vontade, com peso, com murmuração, Quem é pai, e eu estou iniciando nessa caminhada, às vezes sabe, que a gente fala alguma coisa com o filho vai chutando lata no meio da rua, e não quero. Não adianta. A obediência precisa ser sem rebeldia, com respeito, sem murmuração. O servo, ele não deveria agir de uma forma para se queixar para o seu senhor, se queixar dos colegas. Ele precisaria manter o seu testemunho como cristão. A obediência, ela precisa ser acompanhada pela honra, pelo respeito. E o segundo pecado que o servo deve evitar é a desonestidade. No versículo 10, Paulo fala, não furtem. E a gente consegue observar em várias passagens bíblicas o furto sendo expressamente condenado por Deus. Inclusive, é o 8º mandamento: não furtarás. Naquela realidade, muitos servos furtavam os seus senhores, pegavam ali pequenas coisas, faziam pequenas subtrações. Isso é condenável. E ainda hoje nós temos diversas histórias e causos de servos que furtam os seus patrões. Isso ainda acontece. Talvez você está pensando assim, mas Tássio, lá no meu trabalho, eu sou empregado lá e lá não tem como furtar nada. Mas talvez você está tirando alguma vantagem indevida, você está maquiando ali o seu horário de ponto, está chegando atrasado, está saindo mais cedo. É uma forma de você estar ali tirando uma vantagem indevida, de cometendo de alguma forma a desonestidade. Nós precisamos abandonar qualquer tipo de desonestidade. E por último, meus irmãos, já no final do versículo 10, Paulo dá a esses servos uma excelente motivação para que eles possam agir com a obediência e com a fidelidade. Paulo diz, versículo 10, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o comportamento desse servo obediente vai ajudar com que a mensagem cristã seja atraente, seja nobre, e isso vai recomendar ao mundo externo. Nós não podemos acrescentar nada à palavra do nosso Deus, nós não podemos acrescentar nada à doutrina, à sã doutrina do nosso Deus. Nós não temos nenhuma possibilidade em relação a isso, nós não podemos em nenhuma hipótese, mas nós podemos tornar a palavra, a doutrina, mais bonita. E nós fazemos isso quando nós agimos conforme a doutrina, quando nós seguimos aquilo que nós pregamos, quando nós procedemos da maneira conveniente à forma como nós declaramos acreditar, quando nós seguimos aquilo que a própria Escritura diz. Então, essa mensagem certamente se tornará mais bela aos de fora. E por fim, meus irmãos, concluindo, diante de tudo isso que nós vimos hoje, diante desses 10 versículos da carta de Paulo a Tito, a principal aplicação que nós podemos tirar é a necessidade de nós fugirmos de uma vida pautada em um falso moralismo, de uma vida pautada em um falso legalismo, de uma vida pautada em um procedimento, em uma conduta hipócrita. Nós não podemos envergonhar o Evangelho que nós dizemos seguir. Nós precisamos a todo tempo
viver conforme a sã doutrina. Nós precisamos viver conforme aquilo que pregamos, conforme aquilo que nós afirmamos acreditar. Quando Paulo, aqui na sua carta, ele profere todas essas orientações sobre como Tito deveria instruir a igreja, ele deixa claro que Tito deveria ser exemplo, um exemplo de como proceder e de como caminhar de maneira irrepreensível. E isso aqui que Paulo está dizendo a Tito, um jovem pastor, né, serve também para cada um de nós como membresia da igreja. Nós precisamos andar de maneira irrepreensível. E quando nós paramos de olhar para a igreja, de olhar para a liderança da igreja, quando nós já entendemos que na igreja é necessária a ordem, é necessária a decência, e essa ordem e decência vai ser conduzida pelos pastores, pelos presbíteros, pela liderança como um todo, nós precisamos olhar também para as nossas famílias, para os nossos lares. É nos lares que nós vamos ter mulheres jovens que aprenderam com mulheres experientes a como proceder em relação aos seus filhos, a como proceder em relação ao seu marido. E esses filhos certamente vão crescer e vão produzir outros homens e mulheres que também seguirão um bom exemplo de proceder, e nesse ciclo a igreja ela vai se fortalecer. Quando nós temos lares fortalecidos, nós temos uma igreja fortalecida. Quando as famílias recebem a orientação que é oriunda da palavra de Deus, e quando as famílias aplicam essa orientação dentro das suas casas, isso vai retornar à igreja, isso vai fortalecer a igreja, e isso vai agradar ao Senhor. Vai agradar ao Senhor porque a palavra não vai ser envergonhada, porque essas famílias não dirão com suas atitudes que a palavra é mentirosa, porque aquelas famílias vão declarar com sua vida aquilo que elas dizem crer. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que nós possamos realmente viver a sã doutrina, que nós possamos realmente ser uma igreja que segue o padrão das Escrituras, o padrão perfeito imposto pelo nosso próprio Deus. Que Deus nos ajude e que nos abençoe. Fiquemos em